Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Meus irmãos, dizer da alegria que a nossa igreja tem em receber você, nosso querido visitante, que no dia de hoje tanto nos alegra com a sua presença. E eu gostaria de fazer um convite a você. Talvez você está sem uma igreja onde congregar. Então, nossa igreja está aqui de portas abertas, para que nós possamos caminhar juntos e recebê-lo. Vamos abrir as nossas Bíblias, e eu convido então a abrir a sua Bíblia, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E eu convido a meditarmos de maneira específica dos versos 16 ao verso de número 21. João, capítulo 6, dos versos 16 ao verso de número 21. Se você ainda não pegou para sua criança o caderno ali de anotação, ali atrás tem disponível, só pegar com a Érica. Se por acaso do seu filho está acabando, você nos avise aí no decorrer da semana, para que a gente possa providenciar mais para ele anexar. É importante as crianças anotarem, e é importante você, adulto, também ter o hábito de anotar. Fique com sua Bíblia aberta, a projeção aí ajuda, mas é mais no sentido de orientar os nossos visitantes. Mas se você está com a sua Bíblia, fique com ela aberta, acompanhe o texto na Bíblia, risque a sua Bíblia, não tem problema não é pecado não. Para que assim você possa gravar aí, quando você for fazer a sua devocional, está aí escrito. Meus irmãos, hoje eu quero falar com você do encontro de Jesus com os seus discípulos, em uma situação extremamente diferente, em um momento em que Jesus se encontra com seus discípulos, andando por sobre as águas. Se talvez nós pudéssemos pensar em um tema, para ficar mais fácil para você gravar, esse tema vai ser uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta retórica. Jesus está com você no barco da sua vida? E aí? Jesus está com você no barco da sua vida? Meus irmãos, ao olhar ao texto, nós vamos aprender algumas lições, importantes. Primeiro, obedecer a Jesus não é uma garantia de que não vamos enfrentar tempestades. Grave isso. Não é porque eu estou caminhando com Jesus, andando com Jesus, que Jesus está no barco da minha vida, que eu obedeço a Jesus, que as adversidades não vão bater na minha porta. Segunda consideração, pelo fato de sermos humanos e pecadores, mesmo diante de grandes experiências que temos com Deus, nós vamos ter medo. E aí lembre daquela oração que nós falamos na semana retrasada? Senhor, aumente a nossa fé. No decorrer da caminhada nós vamos duvidar, no decorrer da caminhada nós vamos ter medo, no decorrer da caminhada nós vamos ter momentos de fraqueza, e a nossa oração deve ser essa: Jesus, aumente a nossa fé. Mas é interessante também, e nós devemos então agora observar algumas coisas no contexto do texto. Primeiro, lembre que agora Jesus acabara de multiplicar pães e peixes. Se a diferença de um milagre para o outro no contexto anterior, naquele momento em que Jesus cura aquele paralítico no tanque de Betesda, para o milagre da multiplicação dos peixes, tem um intervalo de 6 meses, agora nós vamos ver que não há um intervalo grande, acontece imediatamente. Logo depois de Jesus multiplicar os pães e os peixes, ele se despede dos seus discípulos e ele passa à frente. Só um parêntese. Todas as vezes que você for ler os relatos do Evangelho, o que a gente tem que fazer para a gente entender o todo? O que a gente tem que fazer?
Lê os evangelhos sinóticos, para que a gente possa compreender o todo. Esse texto que nós vamos meditar, ele está citado também em Mateus 14, 22 a 33, Marcos 6, 45 a 52, e aqui João ele é bem objetivo, ele relata de maneira muito breve, muito rápida. Então a gente precisa olhar esses outros contextos para a gente entender. É interessante notar que agora mais uma vez aparece o quê? Água. Qual é o primeiro milagre que Jesus realiza? Você lembra? Jesus transforma a água em vinho. Quando Jesus se encontra com aquela mulher, a mulher samaritana, ele fala sobre o quê? Água. Quando nós chegamos no tanque, na cidade, ali no tanque de Betesda, desculpa, o que é dito ali? Que haviam águas agitadas. Agora, quando nós estamos no texto, nós vamos ver que há um mar, ou um grande lago, conhecido como Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, e esse mar está com ventos contrários. Vamos olhar para esse texto, então, e ver qual é a ação de Jesus frente a esse texto. Eu gostaria, então, de convidá-lo a lermos esse texto a uma só voz, todos juntos, João capítulo 6, do verso 16 ao verso de número 21. Vamos ler juntos? Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Meus irmãos, lembre da pergunta, e essa pergunta precisa ser respondida por você ao final desta mensagem. Jesus está no barco da sua vida? A primeira lição, eu gostaria que você pudesse olhar no texto, está dos versos 16 ao verso de número 17, e lembre então que nós estamos olhando para o texto como um todo. Nós estamos olhando para os registros de Mateus, de Marcos e também de João. E agora a primeira lição é que Jesus livra os seus discípulos da multidão. Irmãos, quando nós olhamos o relato de Mateus e Marcos, o texto nos diz de maneira muito clara, e se você também quiser voltar os seus olhos em João, no contexto anterior, no verso 15 do capítulo 6, o texto nos diz que o povo queria fazer de Jesus rei. E agora então, diante daquela situação, o que Jesus faz? Jesus, ele despede os seus discípulos, ele fala, ó, eu vou para a montanha, eu vou para o monte orar, e vocês então vão embora, que depois eu encontro com vocês. Jesus não queria que os discípulos estivessem no meio daquela situação e com aquela motivação errada. Irmãos, e isso aqui é demasiadamente importante. Em muitos momentos da nossa jornada, Jesus nos tira de certos lugares para que nós não possamos criar conceitos errados da nossa fé em Jesus. Lembre que desde o início dessa série de sermões, nós temos pensado muito sobre isso. O que nos leva até Jesus? O que nos faz ir ao encontro de Jesus? Qual é a motivação que nos trouxe à igreja nessa noite? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos isso. O texto nos relata que uma multidão seguia Jesus. Quando Jesus chega ali naquele lugar, antes de ser despedido dos discípulos, uma multidão de mais de 5.000 pessoas o aguardava.
Aquela multidão que o aguardava não estava ali pelo fato de Jesus ser o Salvador. Aquela multidão não estava ali pelo fato de Jesus ser aquele que poderia transformar o estado de vida que eles se encontravam. Aquelas pessoas estavam ali com a intenção de presenciar e experimentar milagres. Contudo, nós sabemos que a nossa fé não é baseada em milagres, irmãos. Nossa fé não é baseada em experiências. Nossa fé é baseada em o quê? Escutei, como? Na palavra. A nossa fé não é baseada em experiências. A nossa fé é baseada nas palavras de Jesus. Então, quando você olha o texto, veja comigo o verso de número 16. Jesus então se despede dos seus discípulos. O verso 16 diz: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Aqui, irmãos, nós estamos falando do final da tarde, do final do dia. Jesus ficou o dia todo ali ministrando aquela multidão, ensinando aquela multidão. Jesus havia agora se compadecido daquela multidão, porque ele sabia que muitos que ali estavam moravam longe, teriam um longo trajeto a fazer. Jesus se compadece deles, Jesus se preocupa com eles. E olhe que interessante, porque agora nós estamos às portas de entender e ver Jesus fazer uma outra coisa. Jesus mostrou para nós naquele milagre que ele pode ir contra as leis da física. Imagine isso, irmãos. Jesus, ele começa a multiplicar pães e ele começa a multiplicar peixes. De 5 pães e 2 peixes, uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, é alimentada e agora sobra 12 cestos. Irmãos, vamos falar a verdade? Qual seria a nossa motivação ali? Qual é o problema de todo governo humano? Cite um governo que acabou com a fome de todas as pessoas. Cite um governo que conseguiu resolver o problema da saúde. Seja num país rico, lá nos Estados Unidos, se você for lá ou acompanhar o noticiário, eles estão discutindo planos de saúde. Se você olhar nos países mais ricos, pessoas passam fome. Mas agora diante deles está alguém que pode acabar com a fome e alguém que pode resolver o problema de saúde. Então, qual é a ideia lógica, humanamente falando? Vamos aclamar Jesus como rei. Mas não foi para isso que Jesus veio. Não era essa a essência do seu ministério. Então, antes que aquilo acontecesse, Jesus despede os seus discípulos. Segundo os sinóticos, ele vai para a montanha, para o monte, para que ele possa, então, orar ao Senhor, para que ele não seja levado por motivações erradas. Veja comigo o verso 17. E o texto, então, nos diz que os discípulos obedecem. Eles tomam um barco, passam para o outro lado. Eles estão voltando para Cafarnaum. Lembre, irmãos, que Cafarnaum é uma cidade importante no ministério de Jesus. Ali em Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Nesse segundo ano, Jesus se dirige a lugares, ele ensina pessoas, ele cura pessoas, ele demonstra sinais, mas ele sempre retorna para Cafarnaum. E mais uma vez isso acontece. Os discípulos partem. Quem morava em Cafarnaum, você lembra de quem que era essa cidade? Cidade de Pedro, de André. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Era um caminho conhecido por estes homens. Pedro, quando adentra aquele barco com os outros discípulos, sendo ele pescador, era um caminho que ele conhecia. Era um caminho que ele passava constantemente. Mas mesmo sendo um caminho conhecido, mesmo sendo um caminho que ele tinha costume de passar, isso não impediu que a tempestade chegasse. Meus irmãos, o que isso nos ensina? Qual é a lição que está
por detrás desse texto. Você já percebeu que nós estamos aqui obedecendo o nosso Senhor? Ele nos mandou e nos enviou a cumprir uma missão. Ele nos despediu no sentido de que nos enviou para isso. Mas no decorrer da nossa trajetória, mesmo que seja uma trajetória comum, tempestades assolam a nossa vida. Você está vivendo a sua vida normal, você está vivendo a sua vida cotidiana e do nada, em um exame, aparece uma enfermidade. Do nada, em meio à sua jornada, você é assolado por uma notícia que muda a sua vida. As notícias ruins, elas não avisam a hora que irão chegar. Elas simplesmente chegam, assolam a nossa segurança e transformam a nossa vida. Isso tudo acontece em meio ao cotidiano da vida, em meio à normalidade da vida. As tempestades chegam. E o texto nos mostra exatamente esse cenário, porque, olhe comigo ainda no verso 17, porque o texto nos diz que já era escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Irmãos, é interessante, né? Jesus manda-os embora para que eles não sejam seduzidos pela multidão, mas o Senhor os coloca em meio a uma tempestade. Irmãos, e eu acho belo isso, porque a nossa vida ela é temperada, né? Aqueles homens acabaram de experimentar algo extraordinário, algo que eles veem e chegam a uma conclusão lógica: esse Jesus, esse homem é o Messias. Mas agora o Senhor quer testar a fé deles na prática. Então agora Jesus os lança para o meio daquela tempestade, para de fato testar a confiança deles. Quer ver o que eu quero dizer? De maneira bem exemplificada. Nós estamos aqui vivendo, nós estamos tendo grandes experiências com Deus, nós estamos vendo Deus fazendo coisas extraordinárias, mas a verdade é que quando a tempestade chega na nossa porta é diferente. Quando a adversidade assola a nossa vida, é diferente. E aí agora nós começamos a ter que ter uma experiência mais profunda com Deus. E olha aqui para mim, olha aqui. É em meio às tempestades que nós chegamos à conclusão de quem de fato é servo do Senhor. É muito fácil servir a Jesus quando pessoas estão sendo alimentadas. É muito fácil servir a Jesus em meio ao oba-oba da vida, é muito fácil. É muito fácil servir Jesus em meio a banquetes, em meio a festas. É muito fácil servir a Jesus quando nós vemos coisas extraordinárias. Mais difícil é servir Jesus em meio às tempestades da vida. E é em meio às tempestades da vida que aqueles que não conhecem verdadeiramente quem Jesus é, que eles batem em retirada, que eles vão embora. Porque a fé deles é baseada quando tudo está dando certo. Então grave isso. Jesus nos livra da multidão e nos coloca em meio à tempestade, para que nós possamos aprender verdadeiramente quem Ele é. Já dizia o grande pregador Hernandes Dias Lopes, que as maiores lições da vida nós aprendemos em meio às grandes dificuldades. Ah, irmãos, quando a dificuldade bate, nós dobramos o joelho, nós oramos. Talvez você nunca frequentou uma reunião de oração e você começa a ir em todas as reuniões de oração, da sua igreja e de outras igrejas. Porque é em meio às adversidades que nós aprendemos profundamente quem o Senhor é. Mas quando agora você olha dos versos 18 a 21, olhe comigo na sua Bíblia, por favor. Quando nós olhamos agora a partir do verso 18, o texto então começa a nos dar algumas informações, e o texto assim nos diz:
e o mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Preste atenção o que Marcos diz, falando do mesmo tema e falando do mesmo assunto. Ele diz assim, o texto: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, entre 3 às 6 da manhã, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Irmãos, algumas considerações importantes. Jesus nos leva à tempestade, mas essa tempestade não acontece por acaso. Só para você ter uma ideia, quando você agora avança o texto, no verso 19, diz que eles tinham navegado de 25 a 30 estádios. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. 25 a 30 estádios, irmãos, é uma unidade de medida. Um estádio olímpico romano, ele tinha em torno de 180 metros. Então, se você fizer o cálculo rápido, estes homens haviam andado de 4,5 km a 5,5 km. Aquele mar, que era um grande lago, o mar da Galileia, no meio dele, exatamente no meio, e aí lembre que não há uma contradição entre os comentaristas, é apenas um ponto de vista, daria em torno de 12 quilômetros de distância. Por que ele está nos dando essa informação precisa de quantos quilômetros mais ou menos eles tinham caminhado ou andado? Porque era um trajeto pequeno, então já era para eles estarem chegando do outro lado. Mas ao invés deles estarem chegando ao outro lado, eles haviam andado apenas de 4,5 km a 5,5 km, porque o vento era muito forte. A tempestade que estava armando era uma tempestade profunda. Só para você ter uma ideia, estes homens sabiam o que estava para vir. Eles eram pescadores experientes, eles conheciam aquela região. Até o dia de hoje, só para você ter uma ideia, hoje nós temos barcos avançados, tecnologia, GPS, previsão de chuva com recorde de dias. Eles até hoje não pegam aquele caminho se há uma tempestade em vista, porque é perigoso. Então, estes homens estão diante de uma situação que eles sabem o que está para vir. Eles sabem o que está diante deles. E a pergunta é, será que Jesus sabia daquela tempestade? Sim, ele é o que controla as leis da chuva. Mas por que Jesus colocou-os naquele lugar? Primeira lição, irmãos, grave aí. Por que Jesus nos leva à tempestade? E a primeira lição é que ele nos leva à tempestade para nós aprendermos que as nossas vidas estão ou está no controle de um Deus poderoso. Jesus não poderia vê-los do alto daquela montanha fisicamente. Era à noite, 4 a 5 quilômetros de distância. Mas o Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. E o texto nos diz assim, que Jesus os viu em dificuldade. Irmãos, grave isso. Em meio às tempestades que nós vivemos, Jesus sabe o que estamos passando. É nós que achamos que nós estamos sozinhos em meio à tempestade. É nós que achamos que estamos perdidos em meio à tempestade. Jesus sabe de todas as coisas. Então talvez você que aqui está nessa noite tenha enfrentado uma grande tempestade, uma grande dificuldade, um grande problema, que você talvez tenha pensado em desistir da sua fé. Mas se lembre que o Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, Ele sabe de todas as coisas. Mas olhe comigo no texto, porque não somente isso, porque quando nós olhamos no texto, uma segunda lição nos vem à mente, porque Jesus nos leva à tempestade.
E a segunda lição, irmãos, é que Jesus nos leva à tempestade, para que nós venhamos a perder o medo nas circunstâncias. Vamos olhar o cenário? Vamos olhar as circunstâncias? Qual era o cenário? Eles estavam em um caminho que deveria ser feito rápido, em densas trevas, e agora uma tempestade está chegando. Aquela tempestade, eles sabiam que tinha poder de derrubá-los e afundá-los. E com certeza, eles começam a se desesperar. Olhe comigo, preste atenção no que nos é relatado pelo evangelista Marcos também. O texto nos diz, e Marcos detalha isso, que eles tinham dificuldade para remar, porque o vento era contrário. Irmãos, quando nós estamos passando em meio às tempestades da vida, nós perdemos o foco de quem Jesus é. Aqueles homens estavam tão contaminados pela circunstância, que agora eles já não lembravam mais o que Jesus havia feito. E nós vamos chegar à conclusão do porquê que eles não lembravam. Aqueles homens estavam agora contaminados pelo que estava diante deles, ventos contrários, uma tempestade, e eles não estavam conseguindo prosperar, não estavam conseguindo ir adiante. O vento era pesado demais. E eles se esqueceram do Deus poderoso que eles serviam. E talvez isso, irmãos, está acontecendo nas nossas vidas nesta noite, nesse momento histórico que estamos vivendo. Nós estamos olhando para as circunstâncias mais uma vez. Lembra de Filipe? Lembra de André? No contexto anterior, Jesus, nem 200 denários, 200 dias de serviço, pode juntar pão suficiente para alimentar essa multidão. Senhor, tem ali um menino, André diz, com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que isto pode fazer diante da multidão? E agora, mais uma vez, mesmo depois de experimentarem um grande milagre, eles estão desesperados com as circunstâncias. Em meio às tempestades, nós não devemos olhar para a circunstância. Nenhuma circunstância é maior do que o poder do nosso Senhor Jesus. Mas em meio às tempestades, irmãos, nós aprendemos uma terceira lição. E a terceira lição é que nós não podemos também ter medo do que não existe. Olha o que o texto nos relata. E agora nós vamos olhar mais uma vez em Marcos, nos sinóticos. Irmãos, vamos pensar aqui. E eu gosto de falar isso, né? Direto nós voltamos neste texto. Olha o que Marcos nos diz. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Irmãos, vamos aqui, não vou enumerar 12 não, mas 4, mas faz de conta que exemplifica os 12. Está lá o Antônio Eringe, está lá o Bebeto, está lá o Gilson e está lá o Silvio Scheidegger. Esses homens estão com mais 8 pessoas num barco. E agora, ao cair da noite, eles estão enfrentando uma tempestade, eles estão desesperados, eles estão remando e eles não conseguem avançar. É claro que ninguém fala com o outro, né? Mas o que está na mente é assim, esse barco vai virar no meio desse mar e nós vamos todo mundo morrer. Mas ninguém fala, mas todo mundo pensa. E agora, em meio àquele cenário, que era à noite, 3 a 4 horas da manhã, para aqueles medrosos é horário perigoso para fantasma, né? Porque havia uma crença ali que aparecia fantasma naquela região. Agora você está no meio daquilo e você está olhando no meio daquele mar e você vê um vulto. Embora João agora nos fale que era Jesus, eles não sabiam que era Jesus no dia que aquilo aconteceu. E agora aqueles homens, eles olham para aquilo e eles pensam ser um fantasma e eles gritam de medo, irmãos. Misericórdia, irmãos.
graças a Deus que a igreja avança pelo poder do Espírito Santo. Porque você está rindo, mas você ia gritar de medo lá também. Todo mundo ia gritar. Não fala que você é corajoso, não. Não vou falar o nome da criança, não. Ontem eu estava conversando com uma criança. Não vou falar, não, pode falar. Falou assim, eu sou corajoso, pastor. Ah, te conheço, rapaz. A gente é assim também, irmãos. Estes homens gritaram de medo, irmãos. Imagina o cenário que esses homens estavam vivendo. Desesperador. Mas você já percebeu que isso acontece conosco? Em meio às tempestades da vida, nós criamos na nossa cabeça o que não existe. Mesmo que diante de nós esteja a solução para o nosso problema. Mas em quarto e último lugar, diante das tempestades, irmãos, nos lembremos de uma verdade. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro. Irmãos, isso aqui para mim é consolador. Porque não importa o que está acontecendo, não importa o desespero da minha alma, não importa as convicções erradas que me trouxeram até aqui, mesmo assim Jesus vem ao nosso encontro. E Ele vem com uma ação poderosa. Meus irmãos, e agora então Jesus vai. Se você olhar no contexto, Pedro, ele vai encontrar com Jesus. Pedro perde o foco de Jesus e começa a afundar. Mas agora Jesus então toma a dianteira daquele barco, Jesus adentra aquele barco. E esta palavra que Jesus traz, olhe comigo por favor, o verso de número 20, ele diz, sou eu, não temas. Irmãos, aqui está uma afirmação extraordinária. Essa afirmação sou eu, ou eu sou o que sou, ou segundo algumas traduções, eu serei o que serei, é uma clara ação demonstrando aos discípulos que aquele que estava diante deles era o mesmo que conversou com Moisés lá no passado, antes do povo ser liberto do Egito. Então o que o texto está nos dizendo agora então é que Jesus se apresenta a eles como o grande Deus. E isso fica claro na mente deles. Jesus está dizendo assim aqui, eu sou maior do que Moisés, por isso eu multiplico pães e peixes. Eu sou maior do que Moisés, porque eu sou o próprio maná que vem do céu. Eu sou o próprio pão vivo. Eu sou maior do que Moisés, porque eu não apenas abro o mar vermelho, eu ando por sobre essas águas. Esse é o nosso Jesus, irmãos. O nosso Jesus não é um Deus pequeno, um Deus menor. Jesus é o próprio Deus. Por que nós tememos? Por que nós não confiamos nesse Jesus em meio às tempestades da nossa vida? Por que nós queremos solução para a nossa vida longe de Jesus, se Ele é o único que pode de fato nos fazer não temer? E agora então, quando Jesus entra no barco, verso 21, o texto nos diz que eles então o receberam de bom grado, e logo o barco chegou ao seu destino. Se você olhar nos sinóticos, e depois você pode ler, o texto vai nos dizer então que Jesus subiu ao barco, o vento cessou, e todos eles ficaram atônitos. E Marcos nos dá uma informação, olha aqui que belo, porque não haviam compreendido os milagres dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Meus irmãos, quando então Jesus adentra o barco, a tempestade acalma. Os ventos que eram contrários, eles cessam. E eles então têm bom êxito na viagem. E eles chegam ao outro lado. Meus irmãos, assim é a nossa vida. Assim é a nossa história. Naquele dia em que nos tornamos discípulos de Jesus, Ele nos enviou a cumprir uma missão. Mas Ele não falou para nós que essa missão seria fácil. Ele não falou para nós que nós não teríamos percalços e nem dificuldades. Ele não falou para nós que nós navegaríamos em águas tranquilas. Ele nos enviou para uma missão, mas Ele disse que estaria conosco até
a consumação dos séculos. Em meio à nossa missão, lutas, dificuldades, adversidades, medos fantasiosos, circunstâncias que nós criamos, tentarão nos tirar do foco, tentarão nos submergir. Mas a igreja do Senhor, ela vai seguir caminhando. Por quê? Porque Jesus está conosco no barco. O que eles precisavam entender com esta palavra, eu sou o que sou, é que Jesus não é conhecido pelos seus discípulos, pelo que ele pode fazer. Grave isso, mas pelo que ele é. Pelo que ele é. E ele é o Salvador, o Senhor da nossa história. Embora nós tenhamos muitas lutas e muitas dificuldades, quando Jesus está no barco da nossa vida, nós não vamos sair da presença do nosso Senhor. Pode acontecer o que acontecer, pode levantar tempestades contra nós, mas a nossa alegria sempre estará no nosso Deus. A pergunta então, para que nós possamos finalizar este sermão, é a pergunta da nossa introdução. Jesus está com você no barco da sua vida? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. E nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor como conhecedores de quem o Senhor é. Ó Deus, nós não estamos atrás do Senhor por causa de milagres. Nós não estamos atrás do Senhor por causa de conceitos apenas experimentativos. Nós estamos atrás do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Messias, o Salvador das nossas vidas, o Verbo de Deus que veio até nós. Ó Deus, ao longo da nossa jornada, pode ser que muitos que aqui estão têm caminhado longe do Senhor. Talvez, de fato, ainda estão distantes do Senhor. Mas que esta noite, ó Deus, seja uma noite em que o Senhor os encontre nas tempestades da vida e os traga para o barco da fé cristã, que é caminhar ao seu lado. Que esta noite, ó Deus, muito mais do que uma noite de bênçãos, seja uma noite de salvação nas casas, nas vidas, nos lares, nas famílias. Porque mais do que um que faz milagres, o Senhor é o Salvador, que nos tira do lamaçal de pecado e nos leva para a Tua presença maravilhosa. E assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.